Oi, meus amores. Então vamos aqui para a nossa primeira aula da imersão Destravando Emagrecimento no Japão. Então, a primeira aula que eu escolhi para iniciar esse processo, ela é muito importante e não foi escolhida por coincidência, foi escolhida a dedo mesmo, que é desenvolvendo a mentalidade magra, né? Que é a mentalidade correta do emagrecimento efetivo. E qual é o objetivo dessa aula? Nessa primeira aula, nós vamos explicar a importância da mentalidade magra no processo de emagrecimento, tá? Nós vamos aprender como os nossos pensamentos, as nossas crenças afetam diretamente as nossas ações e, consequentemente, os nossos resultados. E como podemos também desenvolver uma mentalidade positiva e capacitadora para alcançar os nossos objetivos e para que o emagrecimento aconteça. A gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão do mindset, tá? Quando se trata de emagrecimento, ainda mais de pessoas ansiosas, deixa eu diminuir aqui para não... Pronto. Quando se trata de emagrecimento, ainda mais para pessoas ansiosas, e a maioria das pessoas que eu atendo hoje em dia tem um certo grau de ansiedade, isso é comum hoje em dia, nós precisamos entender que o comportamento ele faz parte de 70% do nosso resultado. E por que algumas pessoas emagrecem e outras não? A gente vai ver isso nessa aula e também entender o que te paralisa. Antes da gente continuar, eu preciso falar para vocês o que é o método ATCM. O método ATCM é o método que eu desenvolvi, que eu utilizo em consultório e que eu resolvi abrir para vocês aqui. Então, com o método ATCM, você vai aprender a evitar a autossabotagem, a lidar com a fome, com os desejos incontroláveis, com o estresse do dia a dia, com as emoções negativas, sem que você precise descontar as coisas na comida. Você vai aprender a lidar com a fome, com os desejos incontroláveis, com o estresse, com as emoções negativas, sem que você precise descontar as suas emoções na comida. Você também vai descobrir tudo que for necessário para alcançar o sucesso no seu emagrecimento. O método ATCM, ele é acelerador de transformação de corpo e mente, que eu desenvolvi, que eu utilizo no meu consultório e eu resolvi abrir aqui para vocês. Então, vamos começar. Deixa eu mudar aqui, vou botar bem pequenininho para não atrapalhar a leitura de vocês, tá bom? Tô pequenininha, mas estou aqui. Qual é o segredo de quem emagrece? Vocês sabem me dizer? Quem emagrece sabe onde está, onde quer chegar e tem clareza de quando quer chegar, um prazo, né? Quem emagrece também tem paciência e dedicação. Você não ganhou 10 quilos em uma semana, não é possível que você queira perder em uma semana, né? Tem que ter paciência e tem que ter dedicação, tá? Quem emagrece tem respeito com o próprio corpo, sabe que o seu corpo é o seu templo, que precisa cuidar dele para que emagreça sem ansiedade, com saúde, com responsabilidade. Quem emagrece também tem autorresponsabilidade. Por quê? Porque sabe que mesmo que tenha a melhor estratégia do mundo, se não aplicar, não vai ter resultado. E por isso aplica tudo que é passado nesse método, tá bom? Quem emagrece também saiu do ciclo da restrição, e aí eu vou explicar o ciclo da restrição mais na frente, tá? Quem emagrece entendeu, quem consegue emagrecer, quem conseguiu emagrecer, entendeu a mentalidade correta de que restrição leva a uma compensação que pode ser agravada por problemas com a relação alimentar, tá? Quem conseguiu emagrecer é comprometida, resiliente e desenvolveu a mentalidade incrível. Mentalidade incrível é aquela onde a pessoa já sabe que vai comer um docinho ou outra comida mais calórica uma hora ou outra, né? E não vai usar isso como desculpa para comer esse tipo de alimento todo o tempo, porque aí você já não tá mais no método, você já não tá mais correndo atrás da vida saudável, não é mesmo? Então, quem desenvolve a mentalidade incrível, que eu aprendi carinhosamente de incrível, que vocês vão aprender aqui também, sabe que são exceções e que o padrão da alimentação dela no dia a dia é realmente saudável. Ninguém vai deixar de comer um docinho, ninguém vai deixar de comer a pizza, ninguém vai deixar de sair para comer com a família no final de semana. Só que sabe que a alimentação padrão é a alimentação saudável.
E quais são os principais erros do emagrecimento? Vamos começar pelo não saber onde está. Você não sabe onde está. Se você não sabe onde está, você não toma consciência do seu estado atual, você não estabelece metas atingíveis, muitas vezes não tem paciência com o processo, e nós sabemos que para estar acima do peso não foi do dia para a noite, não foi em uma semana, como eu falei agora há pouco. Então é importante saber que a gente precisa ter paciência e dedicação com o nosso templo, tá? Com a nossa casa, com o nosso corpo. Se você não sabe onde você está, você não tem como ter clareza de como você quer chegar e elaborar estratégias para você chegar, concorda? O segundo erro é não ter autorresponsabilidade. Eu vou dar aqui tudo que você precisa fazer para você emagrecer, mas se você não aplicar, o emagrecimento não acontece, vai ficar só nessa aula. Então, se você está aqui, é porque você quer emagrecer e não aguenta mais tentativas frustradas, certo? Você quer emagrecer definitivamente, seja por estética ou por saúde, não importa. A gente não tá aqui para julgar isso. Então, infelizmente, eu não posso fazer isso por você. Mas eu tô aqui para você chegar no seu resultado mais rápido e sem distrações. Para você aprender a chegar no emagrecimento e não voltar a ter o reganho de peso. Aquele efeito sanfona de engorda, emagrece. Tá bom? O terceiro erro é o ciclo da restrição, que a gente vai falar mais na frente, tá bom? E o quarto erro é aquela mentalidade 880, minha gente. É muito comum a mentalidade 880. E eu entendo que o ser humano ele é imediatista. Muita gente com problemas para emagrecer costuma ter um padrão de pensamentos do tudo ou nada, ou 880. Ou eu corto tudo, ou eu jogo tudo para cima. Né? Ou eu faço a dieta sem cometer nenhum deslize, ou então eu vou estar trapaceando, sabe? Se eu estiver trapaceando, é melhor desistir. Eu posso, com certeza, continuar trapaceando o dia, semana, mês, ano inteiro. Quando você se vê como uma pessoa trapaceira, você se sente desmoralizada e se sente mal, e isso dificulta a reintegração à dieta quando se afasta dela. Vou dar um exemplo de desses pensamentos, dessa mentalidade 880. Ou você restringe muitas calorias, ou você volta a comer várias comidas calóricas, chuta o balde e come muitas comidas calóricas e pobres em nutrientes. Vou te dar outro exemplo dessa mentalidade 880. Se você come algo fora do plano, você desiste de tudo. Porque você se acha um fracasso e aí você começa a categorizar. Essa comida aqui é vilã, essa comida aqui é mocinha. Outro erro muito comum é você não se conhecer. Minha gente, se você não se conhece, você não entende as suas vontades, você não tem como elaborar estratégias para você conseguir chegar no seu objetivo. Outro erro também do emagrecimento é que a pessoa sabe o que fazer e não aplica, ou não tem uma orientação correta. Então, se você sabe fazer e não aplica, vamos ver o que está acontecendo, tá? Se você não tem uma orientação correta, vamos atrás da orientação correta. E vocês estão aqui para isso. Aí para por aqui? Não, Nutri, não para. Tem mais erros de emagrecimento. É deixar tudo para depois, né? Tem aquela mentalidade de na segunda eu começo, amanhã eu começo e amanhã nunca chega. O que a gente tem é hoje, né? A gente só pode fazer hoje pra gente colher lá na frente. O amanhã não existe. Amanhã é amanhã que vira hoje, enfim. Viajei aqui, mas vamos lá. Outra coisa é aquela mentalidade perfeccionista, que acha que precisa fazer tudo bem perfeitinho, tem um ambiente perfeito para fazer acontecer, ter a hora perfeita, e não é bem por aí, tá? Se você for esperar o momento perfeito, a comida perfeita, tudo perfeito, não vai acontecer, tá bom? Outro erro é aquela coisa de não querer sair da zona de conforto, né? Tem preguiça ou desiste quando vê um obstáculo. Quando você vê um obstáculo, você precisa se munir de motivos para você ultrapassar aquele obstáculo. Nada na vida é fácil. Tudo que vem muito fácil, vai fácil. Então, assim, gente, se dediquem, sabe? Saiam da zona de conforto. Zona de conforto não leva ninguém a lugar nenhum. Com a zona de conforto, você vai ladeira abaixo. Então, vamos sair aí da nossa zona de conforto, mas levando em consideração que a gente também não vai entrar naquela zona de 880, naquele pensamento de 880.
Outra coisa muito comum são pessoas que têm medo do que podem dizer. Por exemplo, se você recusa alguma comida, mesmo estando satisfeita, às vezes a gente que é brasileiro, a gente quer agradar, né? Às vezes você sente vergonha de recusar uma comida e até mesmo acha que quanto mais você aceita, melhor. Só que não, você tem que começar a aprender a dizer não também, né? Porque você tem o seu objetivo. As pessoas, você pode explicar para elas. Tem também aquela questão de quando a gente começa uma dieta, quando a gente começa a se alimentar bem, o que acontece? Que eu percebo muitas minhas pacientes falando, olha, as pessoas do meu trabalho, elas ficam me zoando, a minha sogra, a minha tia, às vezes, eu já peguei paciente que a mãe e irmã já duvidaram, já disseram assim, olha, você não vai durar uma semana. E ela perdeu 20 quilos em 6 meses. Então, assim, a gente tem que se blindar também do que vem lá de fora, sabe? A gente não é pra gente se fechar pro mundo, mas é interessante que você também tenha essa blindagem de, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Outro erro também é esperar a motivação de outras pessoas. Gente, eu comecei a academia em 2009. Nessa época de 2009, não existia essa coisa de fazer academia para a saúde. Fazer academia era como se fosse uma coisa de luxo, sabe? Então, assim, eu fui contra tudo e contra todos, eu tive realmente a minha disciplina. A minha disciplina, eu era muito magrinha, a minha disciplina era olhar no espelho. Eu olhava, não gostava e ia, era rato de academia, tá? Não espere motivação de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão mais próximas de você, elas vão duvidar de você, tá bom? Mas às vezes nem é porque elas sejam ruins, às vezes é porque elas não conseguiram, ou elas têm uma ideia pré-definida e você não é o que as pessoas pensam, você é o que você faz, tá bom? Então não se deixe abalar pelas palavras de pessoas e também não espere motivação externa. Outro erro muito, mas muito, 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 muito comum é excluir grupos alimentares. Tô de dieta, agora eu vou cortar arroz, vou cortar pão, quem nunca fez isso? Vou fazer a dieta do ovo. Então, né, vocês já sabem, não funciona, você pode até perder, mas depois dos 30 anos, a gente vê que não vai funcionar, porque o nosso metabolismo está diminuindo, e aquele engorda e emagrece de quando você era mais nova, vai ficar cada vez mais difícil. Então, assim, nada de excluir grupos alimentares, tá? Então, agora a gente vai ver a importância de desenvolver a mentalidade incrível. Por que você precisa desenvolver a mentalidade incrível? Porque você vai começar a otimizar o processo de emagrecimento, você vai sair do ciclo da restrição, você vai mandar para bem longe aquele sentimento de culpa, vai melhorar a relação com os alimentos, vai parar de usar a comida como refúgio para suas emoções, começa a ouvir também os sinais do próprio corpo, que no caso o emagrecimento, você vai também ter autonomia e independência alimentar a partir do momento que você sabe por que você está comendo, o que você está comendo, a função dos alimentos, você tem uma autonomia e você tem uma independência de escolha alimentar. Para de usar a comida como refúgio para suas emoções, começa a ouvir os sinais do seu corpo e isso ajuda no processo de emagrecimento. Tenha uma autonomia e uma independência alimentar, sabendo ler rótulos, fica mais fácil chegar no emagrecimento efetivo, porque nunca mais vai ser enganada pela indústria alimentícia. Outra coisa importante também é que você para de sofrer por insatisfação do próprio corpo ou do comportamento, já que você está melhorando cada vez mais e está mapeando isso. Você também tem consciência do que precisa fazer, você começa o seu emagrecimento efetivo, aprende a emagrecer, e quando a gente sabe o caminho, é muito difícil voltar para a estaca zero. A tendência é evoluir, tá? E você também consegue promover um emagrecimento sem ansiedade e de forma mais leve. Então, as pessoas que possuem dificuldade para emagrecer, elas possuem uma programação mental que sabota os seus esforços. As pessoas que possuem essa dificuldade, elas frequentemente têm pensamentos como: eu sei que eu não deveria comer isso, mas eu não me importo. Se eu comer isso,
só dessa vez não vai ter problema. Ah, eu nunca vou emagrecer. Ah, é muito difícil, eu não quero continuar fazendo dieta. Eu tô chateada, eu vou descontar na comida, né? Tenho que comer, preciso comer pra ficar melhor, a gente sabe que não é verdade. E já que eu comi, depois que você come, você pensa, já que eu comi o que eu não devia, então eu já errei mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou continuar aquela coisa do final de semana. Já que eu comi uma coisinha fora da dieta, eu vou passar o final de semana comendo bobagem. E aí você joga todo o seu trabalho que você teve durante a semana no lixo. E também aquele pensamento de não conseguir resistir à comida, tá? Se qualquer um desses pensamentos passam ou já passaram na sua cabeça, esse método, essa imersão é para você. Lembrar, acima de tudo, a autorresponsabilidade. A gente é responsável pelo que a gente faz com o nosso corpo. Então eu vou explicar para vocês finalmente o que é o ciclo da restrição. O que ocorre no ciclo da restrição? Como que ocorre? Muito provavelmente você já esteve insatisfeita com seu corpo, né, com a sua aparência. E aí quando a gente tem essa insatisfação com o nosso corpo, a gente vai pensar assim, não, agora eu vou começar uma dieta. Só que ao invés de você procurar uma ajuda especializada, você vai para restrição alimentar, aquelas coisas mais rápidas, aquelas propagandas que a gente vê direto na TV, Instagram, Facebook, dizendo que você vai perder 10 quilos com dieta líquida em 2 dias, que na verdade não é. E aí o que acontece? Dessa insatisfação corporal, você começa a fazer a restrição alimentar. Você corta carboidrato, você corta, por exemplo, pão, arroz, macarrão. E aí depois você vê a frustração e tristeza, porque o seu cérebro ele precisa de carboidrato. A gente precisa de carboidrato como fonte de energia. E aí nessa frustração e tristeza, por você estar em restrição alimentar, porque é aquilo que as pessoas falam, dizem que dieta é uma coisa ruim, mas é uma coisa que eu preciso desmistificar para vocês, gente. Dieta é o nome que se dá para um padrão alimentar. Então, no Brasil a gente tem uma dieta brasileira. No Japão, a gente tem uma dieta japonesa, entende? Questão cultural. Infelizmente, o termo dieta ele foi muito demonizado e meu papel aqui é desconstruir isso, tá? Então, assim, voltando aqui. Você tem a restrição alimentar, depois você vem para frustração e tristeza, porque você tá morrendo de vontade de comer as coisas que você cortou. E você vem para o desejo do alimento proibido, que é aquele que você disse que não vai mais comer nunca mais no resto da vida, né? E aí você não consegue se controlar quando você vê um desses, ou então você, na hora de você comer, você come até mais do que você comeria se você estivesse se alimentando bem. Então, pela restrição, você acaba exagerando na alimentação. E aí, depois que você exagera, você tem um sentimento de culpa, tem um ganho de peso, aquela hora de chutar o balde e tudo mais, e eu sou um fracasso. Aí depois de um tempo vai olhar no espelho, ou então vai sair com o maridão, vai vestir uma roupa e se sente insatisfeita, aí entra no ciclo de novo da restrição. E a nossa tarefa aqui é sair do ciclo da restrição, tá? O ciclo da restrição não é o melhor caminho. Então, vamos sair desse ciclo. E como sair do ciclo da restrição, Nutri? Como sair do ciclo da restrição? Você precisa entender o momento atual, lembra que eu falei? Você precisa entender o momento atual, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa aprender a ler rótulos e você precisa entender também as suas vontades, tá? Você tem que anotar as refeições, os horários, os sentimentos. Depois que você faz um diário alimentar, por exemplo, e se vocês quiserem, me coloque nos comentários, enfim, para eu saber que eu posso colocar um modelo de diário alimentar para vocês fazerem esse automonitoramento. Então, para você começar a entender as suas vontades, começar a entender esse momento atual, anotando as refeições, horários, o que você sente depois que você come aquele determinado alimento, sem julgamento. Porque
eu acho que no meu trabalho não cabe essa coisa de julgamento. Eu não tô aqui para julgar, eu tô para ajudar, eu tô para resolver, para procurar soluções. Então, se você faz isso mais friamente, pensando assim, não, eu comi chocolate, eu senti isso, beleza. Vamos ver agora o que a gente vai fazer para mudar isso. Mais uma forma de você sair também desse ciclo da restrição é cuidar dos pensamentos sabotadores. Sair da zona de conforto. O nosso cérebro, ele não gosta de sair da nossa zona de conforto. Então, por isso que é tão difícil fazer o que tem que ser feito. Mesmo que seja simples. Muitas vezes você vai para a comida para postergar, para empurrar para depois a tarefa e comer sem necessidade. Tá? E aí você dificulta o seu emagrecimento e isso te gera mais ansiedade por ter que fazer tudo às pressas. Então, faça o que precisa ser feito, mesmo com obstáculos, vai fazer você ter resultado em todos os aspectos da sua vida. Pessoal, agora vocês vão entender por que é tão importante a gente gerenciar a questão do nosso peso, tá bom? Muitas pessoas ganham alguns quilos a cada ano, devido ao fator natural, do organismo ficar mais lento com o passar da idade, principalmente depois dos 30, 40 anos, a gente que é mulher, o nosso metabolismo reduz e a gente começa a ter uma propensão maior de ganhar peso, tá? É em média 1 quilo por ano. Então, daqui a 10 anos pode ser que você esteja 10 quilos mais pesada, caso você não faça nada, mas se você tá aqui, você vai fazer e vai dar certo, tá bom? Confia. E somando ao fato de que são necessárias 21 calorias extras por dia para engordar 1 quilo por ano. Então, se você fala assim, só hoje eu vou comer mais, só hoje eu vou comer mais. Por ano, isso se você tiver um metabolismo ok, porque se você ainda tiver metabolismo lento, tiver alguma doença que dificulte, que prejudique o seu metabolismo, a probabilidade de você ganhar peso é ainda maior, tá bom? E o resultado é que se você estiver hoje 3 quilos a mais do seu peso normal, se você não fizer nada, se você ficar parado, continuar com a bunda no sofá, daqui a um ano você pode ter 4 quilos, 5 quilos a mais, tá bom? Mas em vez de engordar, você pode emagrecer e manter o seu peso alcançado, praticando os princípios que nós vamos ensinar aqui. Você sabia que a gente tem uma criança interior? Sim, eu não tô falando só daquelas pessoas que têm um paladar infantil. Depois a gente conversa sobre isso, não tira dúvidas, quem sabe. Mas todo mundo tem uma criança interior. Então, conversa com essa criança interior. O que é a criança interior? É aquela voz que diz assim, eu não quero fazer alguma coisa, eu não quero ir pra academia, eu não quero comer isso ou aquilo. A gente é adulto, aqui não tem criança, então conversa com sua criança interior. Então conversa com a sua criança interior, disciplinando ela. Você que tem filho, você que tem filha, você não obriga às vezes a ir pra escola porque precisa ir. Não é uma questão de querer, você precisa fazer o que tem que ser feito, tá? Conversa com a sua criança interior, acolha esse sentimento e diga para si mesmo que não é uma questão de querer, tá? Na vida adulta, nós temos escolhas e essas escolhas, elas exigem renúncias. E assim é com todo mundo, não é só com você. Algumas pessoas precisam fazer mais renúncias, outras menos. Mas a gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa falar para nossa criança interior que a gente precisa fazer. Então, quais são os pilares do nosso método de emagrecimento, do método acelerador de transformação de corpo e mente? Primeiramente, a base de tudo é um mindset, a mentalidade incrível que eu falei para vocês até agora. Sem ele, não existe método de alimentação e exercício no mundo que te ajude a emagrecer de forma efetiva, tá bom? O segundo pilar é a alimentação. Tá? Primeiro você tem que ter aquela mentalidade incrível para você conseguir executar a alimentação da forma correta, tá? A alimentação é o segundo pilar mais importante, porque você consegue emagrecer sem exercício, mas sem mudar a alimentação você não consegue.
E os exercícios são a cereja do bolo, é aquele que vai potencializar os nossos resultados, tá? Ele tá no topo da pirâmide e não é por acaso. Mesmo que você consiga emagrecer apenas com o mindset e alimentação, os exercícios físicos, eles são fundamentais para que você emagreça de forma efetiva, porque promove, auxilia a liberação do hormônio do bem-estar, que é a endorfina. Também evita que você fique com flacidez, dentre inúmeros outros benefícios. E eu vou falar aqui por mim. Quando eu estou fazendo exercício, como é que eu penso? Eu acabei de fazer exercício. Por que eu vou jogar a dieta fora? Eu acabei de passar 50 minutos aqui suando, pegando peso. Não faz sentido chegar em casa e tomar um potão de sorvete se eu fiz exercício. Então, eu costumo dizer que é um efeito cascata, sabe? Você estando bem com o exercício, você vai bem com a alimentação e você vai alinhando toda a sua vida. Eu, sem exercício, a minha vida fica toda bagunçada. Eu preciso do exercício para me disciplinar, a alimentação também, e isso abrange a minha vida inteira. É assim que eu vejo, tá? E aqui eu coloquei uma frase para você internalizar e para você entender dessa nossa primeira parte aqui da nossa imersão. Motivação te faz começar, mas o que dá resultado e o que faz você chegar onde você quer são os hábitos. Tá? Então, crie hábitos como comer nos mesmos horários, fazer higiene do sono, estabelecer metas como as quantidades de vezes que você vai fazer um exercício tal, a caminhada ou academia, não importa, mexa-se. Então, é isso, pessoal. Eu espero vocês na próxima aula.